E o assunto de hoje aqui no estúdio é o problema na fala das crianças. Muitas vezes o diagnóstico está na parte emocional e até em problemas no ouvido. E para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio a fonoaudióloga Juliana Santana. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Obrigada Acho que é um pelo assunto muito importante, né? Que os pais às vezes ficam meio perdidos aí. Quando que é normal a criança começar a pronunciar as primeiras palavras? Vanessa, antes das primeiras palavras, a criança emite sons. Sim. Ela balbucia. Então, faz papá, mamãe. E com o estímulo dos pais, né, e do ambiente, saem as primeiras palavras. Com 1, 2 anos, ela emite as primeiras palavras. E esses sons, normalmente, é com que idade? Meses, né? Com meses. Com 4, 5 meses, emitem os primeiros sons. Tá, e quando tem aquelas crianças que a gente vê que às vezes aponta, um pouco de preguiça de falar, talvez, aponta pra coisa, mas não fala. Isso, tem muito. Acontece muito, né? Acontece muito mesmo. Por que então, acontece assim, isso, Ju? a criança aponta e a mãe vai, o familiar Já vai, ajuda. já ajuda e já dá, né? Então, a gente orienta os pais falarem a palavra, né? Falar, você quer água, um exemplo, você quer água, e falar várias vezes a palavra, estimular ele a falar. E assim, antes mesmo de dar o que ele está pedindo, falar, né? Falar corretamente as palavras. Isso seria um estímulo, né? Estimular ele a falar, antes de dar, né, o que ele está apontando. Sim. E quando percebe que a criança fala errado, por exemplo, os pais devem corrigir ou tem que deixar a criança ir aprendendo sozinha? Então, eu aconselho a corrigir moderadamente e melhor que corrigir, hostilizar, é dar o exemplo correto. Então, assim, não falar infantilizado, falar a palavra correta. Tem pais que fazem muito isso, né? Principalmente com o bebê. E eles já entendem, né? Na verdade, acha bonitinho, acha que está agradando pois e não ajuda, né? O ideal é falar corretamente as palavras. Tá, em que nível está a fala da criança com 1 ano de idade, mais ou menos? Você falou que já fala algumas palavras, mas quais seriam? As básicas, mamãe, papai? Isso, mamãe, papai, água. É muito relativo, eu vejo no consultório que as mães ficam ansiosas, porque tem criança de 1 ano que não fala e que a partir de 2 começa a falar. Então, assim, não é distúrbio se ela não falar com 1 ano. Tem criança que anda primeiro, anda mais cedo, tem criança que fala mais cedo. Então, depende de cada caso. O ideal é que 1, 2 anos fale, mas não é uma regra, né? Ainda mais nessa fase que começa a ir pra escolinha e tal, aí os pais começam a comparar, né, com os filhos dos outros. Ah, mas o meu fala, o meu não fala ainda. É normal, até 2 anos a criança ter essa adaptação, né? Isso, é normal. E a escola ajuda muito para isso? A escola ajuda muito, assim, porque estimula, a mãe estimula bastante por causa dos amigos e orienta a mãe, né, se a criança está com um pouco mais de atraso ou não. Ah, entendi. Como é que faz para perceber, assim, em casa ou até mesmo na escola, que a criança tem realmente um problema na fala? Criança de 2 anos que não falam nada, 3 anos não falam. 2 anos seria o limite, então, para pelo menos falar alguma palavra, pelo menos falar alguma coisa, 2 anos e meio, sim. E daí, assim, eu acho interessante a mãe... Qualquer dúvida que a mãe tem é procurar um profissional para uma avaliação, né? Então, assim, avaliação de audição, né? Ver se tem alguma alteração que está ouvindo menos e aí fala menos. Às vezes a criança tem algum distúrbio de atenção. Então, eu acho interessante a mãe, qualquer dúvida que tenha, procurar um profissional para tirar dúvida mesmo e fazer uma avaliação na criança. A avaliação do ouvido que você está falando está muito ligada à fala, né? Porque a criança vai colocar para fora o que ela ouve. E se ela ouve, de repente, pouco, ela não fala e podem achar que é outra doença, mas não é. Às vezes é só um problema no ouvido. Acontece muito isso? Acontece muito porque os fonemas são diferentes e a criança escuta diferente, né? Escuta um pouco baixo, então pode ser ou do estímulo ou de alguma lesão no ouvido também. E aquela criança que fala errado realmente, que já chegou nos 2 anos, mas a gente percebe que ainda fala errado, troca sílabas, o que deve ser feito? Pode ser também algum problema no ouvido, na audição ou não? Então, assim, depois de feita a avaliação, às vezes, até 5 anos, a criança troca mesmo os fonemas. Então, assim, até 5 anos é normal. Até 5, 6 anos, o último fonema é o R, né? O som do barata. Então, é o último que a criança fala mesmo. Tem mãe que com 4 anos a criança troca que ela fala do Cebolinha, fica desesperada, preocupada. Mas a gente percebe no dia a dia que é normal e que naturalmente ele passa a falar. Eu acho que até o personagem do Cebolinha foi criado por conta disso, né? Para mostrar que é realmente normal, né? Ter essa troca. Essa troca. E aí, o que deve ser feito? Passando dos 3 anos de idade até os 5, você falou, né? A criança pode trocar. E depois disso, se continuar
acontecendo essa troca de sílabas? Eu oriento as mães a procurar uma fonoaudióloga para uma avaliação completa, sim. E daí, assim, tem terapia, tem tratamento e orientação aos pais de como lidar com isso. E pode ter alguma ligação com problemas no ouvido, na audição? A troca de sílabas, não? Sim, sim, pode Também ter. Pode. No caso, se a criança se é diagnosticado perda auditiva, daí tem que ver o motivo da perda auditiva. Se é uma perda irreversível, a gente indica aparelho auditivo, o uso do aparelho auditivo. Entendi. Porque aí começa a melhorar Porque a fala melhora também, a fala porque também vai ouvir e o melhor, né? desenvolvimento. Entendi. E tem muita criança que é muito ansiosa, né? A gente vê que fica naquela ansiedade de falar rápido, acaba até gaguejando. Isso é muito comum? Isso. A gente chama de gagueira natural, é uma gagueira comum da criança que ela quer se expressar mais rápido e a fala não acompanha, ela apresenta a gagueira. E os pais ficam ansiosos, também querem ajudar, pedem calma, é pior. A gente orienta a deixar a criança à vontade, não finalizar a palavra por ela, né? Deixar que ela fale a palavra. Isso, se precipita em falar, né? E é normal pedir calma. Eu vejo assim que é normal, calma. A criança tá calma, ela só quer se expressar e não consegue. Às vezes fica buscando a palavra, não acha e gagueja, né? Essa gagueira é uma gagueira que a gente chama natural. Então, tem algumas crianças que apresentam isso e que não é patológico. Então, assim, a gente não vai encaminhar para uma terapia, a gente orienta bem os pais. E se isso não passar depois dos 6 anos, aí sim a gente pede para seguir uma terapia. Então até os 6 anos pode ser normal essa gagueira assim da ansiedade, né? E qual a melhor maneira de estimular a criança a falar? Quando o pai percebe, porque tem criança que é preguiçosa também, né? Que aponta e todo mundo já leva o que ela quer, então ela não chega nem a falar. Tem uma forma de estimular, de ajudar a criança nesse Eu oriento caminho? sempre a conversar bastante, ler bastante, né? Conversar bastante com a criança, falar repetidamente a palavra correta. Então, eu vejo muito da fala infantilizada, né? E de achar bonitinho. Tem criança com 6 anos que fala igual Cebolinha e tem gente que acha bonito, fofo, né? Mas aí já não pode, Isso, daí já não pode. Então, eu oriento a falar corretamente e procurar um fonoaudiólogo. Então, o ideal, assim, acho que de tudo que a gente falou, até os 5, 6 anos pode ser normal, pode ser bonitinho. Depois disso, o ideal é procurar orientação de uma fonoaudióloga, né, Ju? Isso mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada, viu, Obrigada, pela sua eu que entrevista, agradeço. pela sua participação. Obrigada pelo convite. Boa tarde para você. Boa tarde.